Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao encontro de hoje. Hoje é um tema que você deve perceber que ele tem volume de questões, mas é um volume muito disperso. Diferentemente de uma questão de crase, em que o ponto a ser cobrado é mais simples de localizar, em que a concordância, você sabe, né, o campo de possibilidades, aqui você vai ter uma riqueza de estudos e, às vezes, uma questão na prova. Então, não é aquela coisa compatível, né? Estudar a crase para uma questão de crase. Dentro da morfologia verbal, que nós vamos trabalhar hoje, então, há muita informação. E essa riqueza de informação permite que a banca, um dia, bata por baixo, no outro por cima. Né? Um dia bate no fígado, o outro bate... Então, ela tem, vamos dizer assim, a chance de agredir diferentemente. E é bacana perceber o estilo da banca. É aí que a banca pode direcionar mais ou menos, né, para aquilo que você pode e deve estudar. Nós temos bancas como a Carlos Chagas, que tem, na conjugação verbal, uma cobertura de temas, né, de subtemas, melhor dizendo, muito rico. Tá bem? Essa escolha da banca permite uma diversidade interessante. Então, nós vamos na lousa para fazer essa primeira projeção, pois agora você vai ver, vai estudar a forma. Então, morfologia é o estudo da forma, só que é da forma verbal, tá bem? Percebam que a forma verbal é agora o nosso tema. Então, nós vamos trabalhar dentro da morfologia a parte da conjugação verbal, o estudo da forma verbal, tá bem? Procurem perceber que sempre é fundamental, sempre é muito importante ter o máximo de intimidade com o verbo. Então, qual seria o primeiro olhar que você deve ter? Tá bem? Vamos dar essa primeira olhada, né? Aquele contato visual com o verbo. O verbo pode estar numa forma simples ou pode aparecer em uma forma composta. Ou seja, tecnicamente, é a chamada locução. Tudo que cria expressão na gramática chama-se locução, e como agora a expressão é do verbo, locução verbal. Então o verbo pode aparecer de maneira unitária. Então quando você usa, por exemplo, estudo, estudei, você tem o verbo que por si só transmite a ação. Só no próprio verbo você nota, né, a ação que ele nos transmite. Estudo, estudei, é o verbo na sua forma simples. Mas você também pode usar uma forma como tenho estudado. Tenho estudado. Que não se expressa com um verbo, e sim uma dupla de verbo. Tá bem? Pois não. Sim. Ah, nós paramos os 5? Então tá bom, peço desculpas, porque é uma coincidência com uma outra classe e eu falhei na minha marcação, então que eu pensei que era na outra classe que nós tínhamos parado no pronome, né? Ele leu o livro, ele leu, então faltam as outras 5. Então tá bom, então nós vamos deixar aqui esse capítulo, vamos voltar na lousa. Então, ó, daqui a pouquinho eu volto aqui nesse quadro, vamos terminar, então, obrigado, ficou numa dívida. Você pode anotar num caderninho aí e falar, ó, professor, é aquela dívida lá, tá bem? Porque eu anotei, mas não anotei da forma que deveria. Então, peço desculpa a vocês, ó. Retomem comigo, nós estamos concluindo as 10 classes de palavras. Então, vamos concluir isso daí, tá bem? As 10 classes de palavras. As primeiras 10 classes, você viu, temos por base o substantivo, e as classes que vêm, né, relacionadas ao substantivo. Então, nós temos o artigo, o numeral, o adjetivo e o pronome. São classes que têm total relação com o substantivo. São classes que, para que eu possa entender
o funcionamento, eu preciso relacionar com o substantivo. Tá bem? Por isso, procure observar que esse conjunto inicial é um conjunto em que nós notamos a ideia da variação. Então, são classes que variam, são classes variáveis, são classes que concordam, não é? Tendo em vista essa relação que tem como base, como referência, um substantivo. Tá bem? Então, o artigo concorda com o substantivo, o numeral e assim por diante. Tá bem? Então, volta um instantinho só para a gente retomar onde nós paramos, né? Quando você entra na classe dos pronomes, essa classificação é muito importante, pronome. Então, eu tenho que perceber que, quando estudarmos daqui para frente, vai aparecer concordância nominal, regência nominal. A gramática abdica de dizer concordância substantival. Fica feio, parece nome de remédio até, né? Concordância adjetival. Já pensou? Desagradável, né? Então, essa classificação tenta remediar esse nome desagradável. Então, concordância nominal é aquela que vai ter como referência o substantivo, né? Então, nós temos aqui, ó, essa percepção, que quando falarmos nome, a referência é do substantivo e essas classes a ele vinculadas. E, quando falamos em pronome, a classificação já diz muita coisa, né? O pronome vai ser uma das classes que vai ter não só o acompanhamento ao substantivo, mas também a substituição. Então, volta um instantinho para a gente pensar assim, quais são dois pronomes que você tem que estudar muito? Pronome pessoal e pronome relativo. Tá bem? Então, nós vamos ter um dia para o pronome pessoal e um dia para o pronome relativo. Por quê? Porque os pronomes pessoais, pronomes relativos, substituem o substantivo. Tem o poder de estar no lugar de peça tão nobre, né? Então, o pronome, para tornar o texto mais encaixado, mais agradável a quem lê, os pronomes vão substituindo o substantivo, substituindo o nome. E aí o jogo do concurso público fica intenso, porque haverá, então, né, a preocupação da forma e da função. Vamos marcar isso aí, porque é aí que começa o jogo mais tenso. Professor, como será a forma do pronome? Aí entra essa ligação com a função. Tá bem? Então, quando entramos no pronome que substitui o nome, há uma grande preocupação, porque a forma do pronome não é uma forma pronta, depende do funcionamento. Foi isso que nós vimos no último encontro, salvo alguma falha de memória, se a idade não me atrapalha, né? Nós não fizemos a troca do livro por um pronome. Fulano não leu o livro, já leu o livro, ficou já o leu. E ali a gente viu que o pronome o era o pronome correto, por quê? A forma dependia da função. Aí você está em cima daquilo que é se preparar realmente para um concurso público, tá bem? Então esse grupo de 5 classes tem uma ligação visceral com o substantivo, tá bem? Vamos ao outro lado, então. Do outro lado, nós temos uma 6ª classe, que é essa que o professor já quis começar a falar, não deu, vamos voltar daqui a pouquinho, que é o verbo. O verbo de tudo isso é o mais importante, é a classe que você vai perceber que vai gerar mais questões de prova. De tudo que nós estamos vendo aí, verbo é a classe mais importante. Daqui a pouquinho nós vamos falar dela. A 7ª classe, olha o nome, advérbio. Advérbio. Notem que se você fosse traduzir advérbio para o português, o que significaria advérbio? Volta um instantinho para a gente pensar assim, ó. Na gramática tem o adjunto adnominal. Tira esse ad e você vai perceber que significa junto ao nome. Adjunto adnominal junto ao nome. Os advérbios lá na sintaxe viram também adjuntos adverbiais. Tira esse ad e entenda que eles vão funcionar junto ao verbo. Então nós temos as classes que se vinculam ao nome,
ao substantivo. E temos uma que é muito importante, que se vincula ao verbo, ao nome, advérbio. Tá bem? Então vamos abrir uma página nova, porque o advérbio torna-se para a nossa aprendizagem uma classe importante. Então vamos colocar aqui a nossa 7ª classe, o advérbio. Então o advérbio pode ser uma palavra ou expressão que indica uma circunstância ao verbo. Indica uma circunstância ao verbo. Tá bem? Quando eu coloco ali palavra ou expressão, perceba que isso tem um pouquinho de importância na forma como você vai ler isso daí. Pode ser uma palavra ou pode compor uma expressão. Tá bem? Então o advérbio pode ser uma palavra ou expressão, que indicará uma circunstância. Então essa palavra é fundamental para você interpretar algumas questões de prova. Assinale a alternativa que traga a circunstância de... E eles falam, mas o que é essa circunstância? Notem que são informações que estarão relacionadas à ação do verbo. Quem estuda o direito penal sabe muito bem disso. Volta um instantinho comigo aqui. Ó. Quando você estuda direito penal, o crime que ocorre, de repente, na madrugada, com a invasão domiciliar, se é uma invasão, né, na casa, foi mediante violência ou não, tá bem? Então notem que são coisas que vão agravando. A pessoa roubou, mas como se deu a circunstância desse roubo? Que horário que foi? Onde se deu? Houve violência ou não? Tudo isso vai agravando a pena. Né? Então nós temos aqui também essa ideia das circunstâncias da ação. Vamos colocar uma ação na lousa. Observe aqui comigo. Ó. Se você colocar uma circunstância, ó, ele estuda. Marquem comigo uma circunstância de tempo, por exemplo. Quando que ele estuda? Então aqui você marca, por exemplo, ele estuda hoje. Ele estuda de tarde. Então notem que você, numa palavra, como hoje, está usando um advérbio. De tarde já está usando uma expressão. E ambas trazem uma ideia de tempo. Uma circunstância de tempo. Então, hoje, de tarde, se classifica na gramática como advérbio de tempo. É um advérbio de tempo. Uma perguntinha pode ajudar muito. Ó. Quando ele estuda? E esse quando se responde ali. Hoje, de tarde, é uma ideia de tempo. O lugar. Ele estuda aqui. Ele estuda no curso. Então, notem que eu posso usar uma palavra, mas eu também poderia trazer essa ideia de tempo numa expressão. Perdão, essa ideia de lugar. E nessa ideia de lugar, percebam, a perguntinha onde ele estuda ajuda você a identificar o advérbio de tempo. Onde ele estuda. Então, esses dois advérbios, o de tempo e lugar, são muito importantes. Dificilmente você faz uma oração em que você não use ideia de tempo e lugar. Então, há uma presença muito constante na hora em que efetivamente escrevemos a presença de advérbio de tempo e de lugar. Depois que você casa, aí piora. Aí você vê o quanto que esses advérbios são importantes. Era para você chegar 8 horas da noite em casa. Experimente chegar à meia-noite. Né? Dentro do inquérito pelo qual você passará, haverá perguntas de por onde você andou, você sabe que horas são. Né? Então, são informações que são importantes dentro da nossa vida, porque tudo depende de tempo e de lugar. Então, essas informações de tempo e lugar, né, estão ali relacionados com a circunstância de tempo, o advérbio de tempo. Pode ser numa palavra, pode ser numa expressão. Né? Hoje, ontem, uma palavra, mas pode ser uma expressão. Né? Por exemplo,
na sala de aula, né? De tarde, em vez de uma palavra, uma expressão. Um outro advérbio que é fundamental é o de modo. Ele estuda rapidamente. Ou numa expressão, ele estuda sem pressa. Ele estuda sem pressa. Notem que o advérbio de modo, muito importante, e mais, eu diria que é um dos segredos da vida, né? O modo como praticamos as ações. Às vezes você fala com a pessoa querida e amada, mas o tom que você fala, né, é muito importante. Então, a gente vai aprendendo que conviver com a pessoa, muitas vezes depende exatamente disso. Como se fala, como se toca, né, como você interage. E aí entra os advérbios de modo. Né? Ele fala amorosamente, ele fala brutalmente. Esses advérbios vão ter um papel, né, para indicar o como. Esse como é importante. Notem que a palavrinha como pode ajudar você na identificação desses advérbios de modo. Como que ele estuda? Sem pressa, com tranquilidade. Não é o que você estuda, é o modo como você estuda. E há esse quarto advérbio que eu chamaria bem a atenção de vocês, porque ele tem grande presença em concurso público. Ele estuda devido à prova. Qual o valor desse devido à prova, gente? Como que você classificaria qual que é a circunstância que nos indica? Como? Razão, motivo. Vocês não sacaram? Atiraram, bateu no alvo, mas não acertaram no miolinho do alvo. Então você vai para a teoria e percebe. Motivo, razão, mas lá está. Advérbio de causa. Sacaram? A palavra técnica para esse momento é advérbio de causa. Tem razão. Traz motivo, traz razão, mas a técnica te leva a essa precisão. Devido à prova é a ideia de causa. E quando nós usamos a ideia de causa, você não tem uma palavra. Não dá para você usar como usou hoje, sempre, rapidamente. Né? Quando você vai dar a ideia de causa, sempre vem na forma de uma expressão. Na forma de uma expressão. Então, notem que aqui, devido à prova, nós temos uma causa. E perguntar por que ele estuda ajuda na identificação. Por que ele estuda? Devido à prova. Esse devido à prova é um advérbio de causa. Devido à prova. Ok? Há muitos advérbios no português. Esses 4 fundamentais. Tempo, lugar, modo e causa. 4 advérbios que vocês têm que perceber que na vida eles vão ter aquela necessária presença quando nós defendemos uma ideia, quando você expressa uma história. Sacaram? A nossa manifestação verbal exige esses elementos para compor a força das nossas ideias. Tá bem? Notem que você dizer, então, tempo, lugar, modo e causa é de extrema constância a cada nova oração que você constrói. Se um dia vocês abrirem uma gramática, vocês têm gramática em casa, não tem? Tem gramática, né? Vocês abrem a gramática ou não? Já assistiram aquele filme O Nome da Rosa? Já assistiram? É um clássico, né? Tem que passar pela vida e assistir O Nome da Rosa. Quando eu assisti, o filme era contemporâneo, então ele saiu, eu assisti. É triste dizer que o autor do livro já morreu, que o livro é antigo, mas, né, quando o filme é clássico, você tem que assistir. Tá bem? Ocorre um evento em que os religiosos começam a morrer. Né? Vai se pesquisar por que se morre, né? Por que está morrendo tanta gente lá naquele lugar religioso. E daí se descobre que as folhas dos livros estão contaminadas. Envenenaram as pontinhas. Então eles tinham o hábito de passar o dedo na boca, na ponta da língua, para virar a página. Né? E vai com o dedão na boca, e vai virando página, ia se envenenando ali e passando na ponta da língua. Então, por isso que morriam. Tá bem? Então, a gramática que você vai ter na tua casa não vai estar envenenada. E também, se tiver alguma coisa lá, professor, está cheio de ácaro, não precisa ficar pondo o dedo na boca. Tá bem? Né? Vai virando, estuda. Lá no seu livro você pode abrir, pode estudar. Lá você vai encontrar a classe de advérbios. Uma longa lista. Dependendo do grau de loucura do gramático,
eu tenho um gramático em casa que tem 2,5 páginas de tipos de advérbio. Você fala, o cara está doido. O cara pegou o embalo e começou a inventar advérbio para todo lado. Advérbio de origem é da onde a pessoa vem. Ah, ele veio do litoral. Advérbio de origem. Advérbio de destino. Ele vai para o litoral. Eu falei, esse cara tá doido, né? Então, se você começa a observar os advérbios, tem gente que chegou a esmiuçar os advérbios em várias, né, subclassificações. Chega um ponto de ter 10, 15, 20 classificações. Então, calma. Né? Primeiro, entre em contato com esses 4. E há um outro que se chama advérbio de intensidade. Isso também é interessante você marcar aí. Ó. Advérbio de intensidade. Os advérbios de intensidade é legal também você ter um pouquinho de atenção a ele. Eles vão ter aí no corpo da sua aprendizagem uma funcionalidade interessante, os advérbios de intensidade. Agora, de tudo que está na lousa, eu não falei uma coisa que é vital, gente. O advérbio é a primeira classe que não varia. É a primeira classe que não tem plural. É invariável. Invariável. Ok? Então, até a classe número 6, tudo flexionava, tudo variava, chegou no advérbio, ele não varia. É uma classe que você não tem plural. Você não tem a ideia de feminino ou masculino. Ele não varia, ele não concorda. Tá legal? Nós vamos então agora fechar o conjunto das classes. Estamos na 7ª classe, né? E isso vai ser importante na hora que o jogo começar. Agora, quando as peças estão isoladamente sendo estudadas, você tem uma coisa muito parada, não tem a dinâmica da montagem. Daqui a pouquinho nós vamos começar a enxergar a montagem da oração e essas peças aparecendo. Tá bem? Uma 8ª importantíssima classe, não agora, mas na hora que você entrar na sintaxe. Vamos a ela, ó. A 8ª classe. Marquem comigo. Ó. A 8ª classe é a da preposição. Preposição. Então, gostaria que vocês dessem atenção hoje e sempre. Quando nós entrarmos na sintaxe, essas palavras classificadas como preposição vão fazer um papel muito importante. Alguém conhece uma preposição aí? Você fala, professor, tal preposição. Alguém sabe ou não? Você decorou isso aí na tua vida? Foi um professor que te obrigou? Era com música ou sem música? Sem música. Porque tem uns marmanjos que chegam aqui, bate o pezinho, estala o dedo e canta a música das preposições. Né? Ah, até, né? E vai. E daí é bacana porque a preposição habita a criatura, mas não funciona. Você vai lá na regência, explica a regência, explica que a diferença é o uso ou não da preposição, mas a pessoa tem a preposição, mas não tem a análise. Então, calma. Né? Quem tiver decorado, ótimo. Quem não tiver, fazer o quê? É algo que você vai notar que é vital para o futuro. Tá bem? Vamos colocar as menores e mais importantes. São as preposições de, em, por, com. Essas têm apenas uma sílaba e alta frequência. E tem a preposição para, que também utilizamos em grande volume. Tá bem? Então essas são aquelas que você tem que ter um contato imediato. Mas qual que é a preposição mais importante, gente? Qual é aquela que você vai colocar assim no foco de toda a sua atenção? É algum problema, alguma dor? Não é, né? Então parece que a gente está até... né? Está com alguma dor? Não, é a preposição a rainha das preposições, né? Outro dia eu estava comentando com um aluno e eu disse para ele, né, que eu ganho a vida com a preposição a. Tem gente que opera, tem gente que conserta carro, conserta dente. Ah, como que você ganha a vida? Com a preposição a. A essência da minha aula é a preposição a. E não é estranho chegar para alguém e falar assim, você vive do quê? Eu vivo de preposição a. É estranhíssimo, né? Padeiro faz pão, né? Farmacêutico lá vai lá, manipula os remédios. O que você faz, João? Eu ganho meu pão de cada dia vendendo a preposição a. Então, eu espero que daqui 2, 3 aulas você chegue na preposição a e fale, é minha, professor, eu entendi. É o pulo do gato na língua portuguesa. A hora que eu entendo a preposição a, você abre uma porta atrás da outra, as lições vão se encaixando na tua memória.
Tá bem? Então perceba, ó, aqui ocorre o fenômeno. As preposições de, em, por, com, para e as outras, você decora. A preposição a você não decora. A preposição a é algo que você só consegue ter entendendo. Por isso que é uma aprendizagem dolorosa, mas também salvadora. Preposição a entrou na tua memória, tudo será diferente. As lições passam a ser outra. Gostaria que vocês percebessem assim, ó. Você vai ter um termo. Esse termo vai estar preposicionado. Onde a preposição fica, gente? Onde que a preposição seria utilizada nesse quadradinho? No começo, no meio ou no fim? Então, a preposição, ela está sempre aqui, no começo de um termo. E aí você olha para o nome dela e entenda que preposição é uma coisa posta antes. Leia o que está escrito ali, ó. Preposição. Ela é posta antes. Então você vai fazer uma construção, onde que a preposição aparece? Antes. Ela é a pecinha número 1 que você vai colocar. Tá bem? Essa nomeação, quando ela começa a ficar óbvia, é bacana, né? Olha lá o nome, ó. Preposição. Posta antes. Existem outras, além daquelas que nós colocamos na lousa, mas nós vamos começar com essas. Essas serão as mais importantes. Tá bem? Onde você vai dar importância à preposição? Na análise sintática. Se você parar para pensar, chega à seguinte conclusão. Nossa grande dívida com a história da língua portuguesa é na análise sintática. Você deve um pouquinho aqui, um pouquinho lá, mas na análise sintática a dívida é alta. Tá bem? Notem que, geralmente, quando começa um curso, eu pergunto para os alunos, você sabe o que é preposição? Porque se não souber, é sinal que você nunca foi eficaz na análise sintática. E eu não falo por vocês, eu falo por mim. Porque eu me vi, aos 24 anos, estudando a língua portuguesa, falando assim, ó, eu não sabia o que era preposição. Eu não sabia o que era preposição a, portanto, eu não era eficaz na análise sintática. Quebra um galho aqui, quebra um galho lá, mas não é eficaz com o peso que uma prova exige. E com a preposição, né, a sua forma de agir é diferente. Uma pecinha de nada, uma merrequinha de nada, mas vocês vão ver o quanto que ela é importante na sua aprendizagem. Tá bom? Vamos à 9ª classe. Vamos lá. A 9ª classe será a conjunção. Perdão. A 9ª classe será a conjunção. Conjunção. E a conjunção se forma por palavra ou expressão também. Palavra ou expressão. Que tem como uso a união de duas orações. Tá bem? Palavra ou expressão que une duas orações. Notem que, quando você disser ele treinou muito, não ganhou a corrida, qual peça você usa para coligar, para ligar duas orações? O que você usaria ali? O porém. Né? Aparece ali o porém. Vamos colocar o mas, já que o mas vai ser a mais trivial. Esse mas, lá, é uma palavra que une duas orações. Só que além de unir duas orações, ela tem um sentido. Tá bem? Então o sentido dela é fundamental para a sua aprendizagem. Qual o sentido da conjunção mas? Qual que é o sentido? Contrariedade, oposição. Mas quando você vai para a gramática, o nome que vai estar lá é conjunção adversativa. Então é isso que nós vamos fazer um dia. Fala, ó, tem que estudar isso daí. Né? Então você aprende o nome oficial que está na gramática e os valores sinônimos. Então estuda lá, conjunção adversativa. E o que ela traz? Oposição, contrariedade. Né? Então vem a lousa comigo, percebam que ela vai ser chamada de conjunção
conjunção adversativa. Ela liga ideia que contraria a anterior, né? Ela traz uma ideia contrária. E se você fosse trocar o mas por outra conjunção, por qual que você trocaria? O porém que vocês acabaram de citar. Então, há duas clássicas perguntas na prova sobre trocas. Que caberia no lugar do mas? E qual o sentido que o mas tem? Ok? Então, nós teremos, dentro da nossa aprendizagem, uma aula sobre conjunção. Tá bem? Então, haverá um dia que você vai parar para estudar as conjunções. Só que isso será lá nas vésperas de quando estivermos chegando no uso da vírgula. Tá bem? Então, é um momento já, né, terminal do curso, porque vocês vão estar de olho naquilo que liga as orações. Primeiro, eu preciso que vocês dominem a oração. Olhar para dentro de uma oração e saber como ela se constitui, como que ela se harmoniza, se concorda, se tem crase e assim por diante. Depois, você vai olhar para o vínculo que nasce entre a oração número 1 e a oração número 2. Aí você começa a olhar a conexão. E a conjunção é uma dessas conexões. Como que a oração 1 se conecta com a 2? Aí você está olhando já a conexão. Né? Então, primeiro, olhar a oração. Depois, olhar a conexão. Né? Então, a primeira aprendizagem é dentro de uma oração. Estudar a gramática é estudar a oração. Uma oração por vez. Com calma, focar uma oração por vez. Tá bem? O passo seguinte é olhar a conexão. Como que uma oração se une à outra. Percebam que o estudo morfológico, então, é um estudo preparatório para aquilo que nós vamos fazer nos capítulos seguintes, que é a sintaxe. Então, é aí que nós vamos ter que unificar esses dois capítulos e daí nasce o conceito de morfossintaxe. Não é só a sintaxe, não é só a morfologia. Há uma costura entre esses dois momentos gramaticais. Quem domina, quem começa a entender a gramática é porque faz essa costura. Você está lá na sintaxe, mas precisa da preposição. Você está lá na sintaxe, mas precisa, né, de repente, do pronome, precisa da conjunção. Então, há um reabastecimento, há uma troca de informações que você tem que entender. Não se estuda só a conjunção ou só a sintaxe. É um estudo que vai cruzando, que vai interagindo esse conhecimento gramatical. Então, quando você estuda a morfologia, vê peças soltas, ainda não é o jogo. O jogo é quando você, né, traz a montagem de uma oração. É aí que o jogo começa a funcionar efetivamente. Tá bom? Vamos à lousa, então, para fechar esse conjunto. Vamos lá. Notem que nós estamos, então, aqui, com a preposição. Número 9, a conjunção. E esses três, você até os aproxima porque eles têm essa característica, né? São classes que não variam. São classes invariáveis. São classes que não têm plural, não têm a ideia de feminino, masculino, como todas as outras nós vimos antes. Tá bem? Então, advérbio, preposição e conjunção não formam a ideia de variação, de flexão. Não concordam. E a 10ª e última classe é a interjeição. Então, quando você lança um cumprimento, oi, um olá, tá bem? Isso é uma interjeição. Quando você toma um susto, o que você faz quando você toma um susto? Tudo que você fizer é interjeição. E notem que não é a cabeça falando, é o coração aflito que verbaliza, né, esses momentos. Você vira uma esquina, vê um pitbull. Tudo que você soltar pela tua boca, né, um pitbull está solto, fazendo cara de mal para você, você fala, estou ferrado. Então, a hora que você começar a expressar, né, chamamentos, por exemplo, nossa, isso aí é uma interjeição. É a hora que o coração, né, fala.
E são peças que você percebe, são desconexas. Né? A hora que você solta um, ai meu Deus, né? Então esse ai é uma interjeição. Percebam que nesses elementos, né, como uma expressão de susto, de dor, essas expressões elas não têm vínculo com aquilo que você está construindo. Né? Então, são peças soltas, geralmente emotivas, geralmente com um valor, né, emocional intenso. Então, esqueça, interjeição é só para você catalogar, tá bem? Porque o que vale é do 9 para trás. Tá legal? De tudo que você está vendo aqui, haverá dentro dos nossos estudos um dia que nós vamos trabalhar o pronome pessoal e o pronome relativo. Então, na sequência do nosso curso, o pronome volta na lição do pronome pessoal, do pronome relativo. Mais para frente, você vai trabalhar a conjunção comigo. É um novo capítulo em que só a conjunção é protagonista. Preposição. Preposição, em todas as aulas da sintaxe, ela é vital, é muito importante. Né? Então, você fala, professor, e a preposição? Então, a gente percebe que quando entrarmos na sintaxe, será importante. Então, volta um instantinho e pensa assim, professor, você não vai ter um dia que você vai estudar artigo? Não, não vai ter. O artigo você vai tomar mais e mais consciência quando estudar crase. Aí, crase tem a ver com artigo, aí a lição de artigo vai ser vital, importantíssima. Então, quando nós pensamos no artigo, nele por si só, não tem graça. O bacana é quando você observa o uso do artigo dentro da preocupação de ter crase ou não ter crase. Tá legal? Notem que você, então, agora deixa a morfologia como um capítulo de consulta. Por isso que a morfologia, percebam, se você for a um dicionário, o dicionário registra a classe das palavras. Se você for uma gramática, a gramática tem capítulos isolados para cada uma dessas classes. Então é bacana perceber que a origem, a fonte, a pesquisa é muito fácil de fazer. Ah, professor, eu quero estudar tal coisa. É muito simples abrir um livro e consultar. Tá legal? Nós vamos agora colocar uma última frase para fazer essa passagem, então. Tá bem? Da morfologia para a morfologia verbal. Vamos colocar um último exemplo aqui. Ó. Acompanha comigo para a gente ter essa marcação, então, de passagem de tema. Quando você pega uma frase como eles leram a revista, qual seria a classe morfológica de cada uma delas? Ó, vem aqui um instantinho comigo. Ó. Pode cortar na lousa, por favor? Corta na lousa, pode vir. Eles leram a revista. Qual seria a classe morfológica de cada uma delas? O eles, beleza, pronome. Mas daqui a pouco você vai perceber que saber o nome inteiro não é sacrificante. O dever do professor é dizer, ó, entenda o nome inteiro porque vai ser interessante. É o pronome pessoal do caso reto. Esses nomes hoje, você fala, professor, eu não entendo nada. Sim, porque para você entender o pronome do caso reto, não é só na morfologia. Você tem que sair da morfologia e ir para a sintaxe. Por quê? Porque o caso reto é o caso de qual função, gente? O que vocês lembram aí? Caso reto é o caso de qual função? E aí você tem que entender que o tal do caso reto é a função do sujeito. Tem a hora que, para você entender a morfologia, você tinha que já estar olhando para a sintaxe. Por isso seria uma perda de tempo. Ah, vamos estudar os pronomes pessoais. Não. Você tem que estudar os pronomes pessoais lá no meio da sintaxe. Porque esse pronome exerce aqui a função de sujeito. Então, isso daqui é a sintaxe. Isso daqui é a morfologia. Nenhum nem outro, os dois. A hora que você juntar os dois, a hora que nascer, então, na sua memória, valores de morfossintaxe,
é aí que o seu estudo está dando certo. Não é nem uma coisa nem a outra, são as duas. Né? Então, por que se chama pronome, pessoal, do caso reto? Porque é o pronome que vai funcionar como sujeito. O conceito morfológico explica a função sintática. Eu passo a ter uma coerência. Tá bem? Leram é o verbo. Esse A, o que é esse A? Vocês sabem ou não? Saiba. Eu falo de coração para vocês. A hora que você aprende a classificar o A, mudou. O seu comportamento com o idioma não será o mesmo. O que é esse A? Artigo? Artigo, preposição? O segredo está na sintaxe e na morfologia. Olha para cima ou olha para baixo? É para os dois. Ah, professor, eu vou ficar com o olho meio torto. Não, fica tranquilo. A cabeça vai andar direita. Fica tranquilo. Tá bem? Percebam aqui que nós vamos estudar daqui a pouquinho. Muito em breve você vai estudar esse verbo. Um verbo que nós vamos chamar de transitivo. Tá bem? Então nós estamos na vizinhança desse capítulo. Não nesta aula, não na próxima, mas na seguinte nós vamos trabalhar essa criatura aí, ó, verbo transitivo. Quem souber já se manifesta. É um verbo transitivo direto ou indireto? Direto. Um verbo transitivo direto, que é um verbo que não exige preposição. Professor, você está falando grego, então é aí que eu tenho que respeitar o tempo do aluno. Tá bem? Então hoje é a hora da morfologia. Mas é estranho dizer que você vai estar lá na sintaxe, se abastecendo, se alimentando, se nutrindo da morfologia. Lá nós vamos aprender, ó, o verbo transitivo direto é aquele que não exige preposição. Então vamos marcar aqui, ó. Esse verbo ler é um verbo transitivo direto. Esse a é apenas um artigo definido feminino, por isso que não tem crase. Para ter crase tem que ser artigo e preposição. Esse a é só artigo. Para comprovar, como que você usaria a palavra livro aqui, ó? Como apareceria? Eles leram o livro. Só aparece o artigo o, como aparece apenas o artigo a. Ó, o masculino mostrando para nós. No masculino ficaria mais simples de entender. O feminino é mais complexo. E revista é aqui o chamado substantivo. Substantivo. Essa análise morfológica, se você fizer o que nós fizemos em vermelho a cada oração que aparecer na tua vida, o que você vai conquistar? O que você acha que você conquista? E peço até desculpas pela sinceridade que às vezes eu aplico. A loucura. Você fala, professor, o que eu vou conquistar? A loucura. Você vai começar a babar, ficar meio bobão e tal. Loucura. Só loucura. Então, nós temos que aprender e, a partir da aprendizagem, trabalhar sob demanda. A palavra demanda, a palavra relevância é fundamental. Conforme a questão, o acionamento da questão é que você vai... Então, você está numa questão de crase. É um conjunto de habilidades. Você vai para a questão de concordância, é outro conjunto de habilidades. Se você trouxer toda essa carga a cada questão, você desmaia no meio da prova de português. Tá bem? Você já manda o SAMU ficar por lá para te atender, porque você vai morrer, né, a cada nova prova. Então eu não posso usar tudo o que há. Eu tenho que ter esse olhar seletivo, usar o que é necessário. É sob demanda que eu vou acionando essas informações na memória. Tá bem? Agora observem que esse verbo ler é um verbo transitivo direto. E a revista? Como que você vai classificar lá na sintaxe? Qual a função sintática da revista? Objeto direto. E com toda a calma do mundo, essa aula, que é a aula de regência, é a aula que o professor precisa plantar na tua memória para frutificar. Sem o conceito de regência, o cara não consegue entender o português. Tá bem? Então, isso que está em azul, hoje não tem sentido. A revista é o objeto direto. Mas em breve nós vamos trabalhar isso daí.
Hoje eu gostaria que vocês percebessem que nós estamos caminhando na morfologia, mas já de olho na sintaxe. Tá bem? O nosso destino é a sintaxe. Notem que isso que está em azul será vital para a sua sobrevivência. A cada nova oração, eu tenho que analisar essa estrutura de sujeito, verbo e complemento. Tá bem? Então pense assim, que durante a nossa aprendizagem, eu sempre vou... isso aqui é da morfologia, gente. Atenção, isso aqui é da morfologia. Se você parar para pensar, o substantivo vai estar em todo lugar. Eu não posso ficar olhando morfologicamente a frase. Então nós vamos ter que ter um olhar que consiga analisar o que é necessário de acordo com o capítulo estudado. Então vai ter o capítulo da regência, da crase, de voz passiva. De acordo com a questão, nós vamos acionando aquilo que é relevante. E aí você vai perceber que o jogo da sintaxe tem um calor por baixo que se dá graças à morfologia. Tá bem? Por isso que nós vamos agora, então, voltar àquele capítulo, que é o capítulo da morfologia verbal. Dentro de todas essas 10 classes, temos uma delas que fornece muitas questões de prova. Tá bem? Então vamos à lousa para retomar exatamente esse momento aqui, que é a hora que você vai fechar o foco na morfologia verbal. Tá bem? Notem que é o estudo da forma do verbo. E esse primeiro olhar é aquilo que você deve se habituar, então. O verbo pode aparecer numa forma simples ou aparecer numa forma composta, aparecer em uma dupla verbal, numa locução verbal. Quando aparecer numa locução verbal, você terá o verbo da esquerda, chamado auxiliar, e você terá o verbo da direita, chamado principal. Então, na locução do verbo, locução verbal, sempre há essa dupla, verbo auxiliar mais verbo principal. Há essa combinação necessária para compor uma dupla de verbos, compor uma locução verbal. Ok? A gente usa muita locução verbal? Vocês vão começar a reparar nisso, que nós usamos muitas locuções verbais. Nós nem notamos isso, mas é o tempo todo verbo em dupla. Também? Isso é muito comum. Ele vai fazer, ele está fazendo, ele pode fazer, ele deve fazer. É tudo duplo. Vai fazer, está fazendo, deve fazer, pode fazer. Só que a hora que eu tento entender o idioma e o seu fluxo, é muito rico. O tempo da aprendizagem é incompatível com o fluxo da língua que passa pelos nossos olhos, que passa pelos nossos ouvidos. Por isso você tem que parcelar a tua dívida. Com calma, nós vamos evoluindo, né, dentro dessa percepção. Então, nesse primeiro momento, marque. O verbo pode estar numa forma simples ou em uma locução verbal. Tá bem? Nós vamos passar desse bloco para o próximo. Quando voltarmos, então, nós vamos fazer o nosso primeiro bloco de conjugação verbal. No nosso próximo encontro, ainda volto para falar da conjugação verbal. Na grande expectativa do quê? Que na sua prova haja uma questão envolvendo esse capítulo que nós estamos trabalhando, né? É aí que você começa, então, a ver a prova de português. Torcer para cair uma de acentuação, uma de ortografia, uma de conjugação verbal. E assim nós seguiremos, tematizando a aula. Tá bem? Então fizemos uma visão panorâmica das classes morfológicas e agora nós vamos parar um pouco mais naquela que produz mais questões, que é a conjugação verbal. Tá bom? Então vamos passar de um bloco ao outro. Na volta falaremos do verbo e as suas flexões. Tá bom? Até lá então.